Olá, bem-vindo ao programa Fundação Entrevista. Eu sou a Luciana Genro, presidente da Fundação Lauro Campos Marielle Franco e também deputada estadual do PSOL no Rio Grande do Sul. E hoje eu vou bater um papo com a Yara Haas, que é representante do coletivo Vozes Judaicas por Libertação, um coletivo que faz parte da rede internacional de judeus antisionistas Global Jews for Palestine. Essa rede é parte de um movimento internacional de luta dos judeus em apoio à luta da Palestina, em apoio à luta pela libertação da Palestina. Bem-vinda, Yara, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite. Eu queria primeiro te perguntar um pouquinho sobre essa rede e sobre o movimento Vozes Judaicas por Libertação. Como é que surgiu, quando surgiu e qual é o objetivo de vocês? Okay. Obrigada pelo convite. Vamos lá. O coletivo Vozes Judaicas por Libertação, ele foi fundado mesmo depois do 7 de outubro, quando a gente começou a se encontrar em manifestações já contra o genocídio. A gente estava lá num grupinho pequeno, com placas dizendo "não em meu nome", que é uma frase muito usada por judeus contra a ocupação, contra o colonialismo israelense, sionista. Então a gente estava com plaquinhas escritas "não em meu nome" e foi aparecendo gente que a gente não conhecia, dizendo "eu também sou judeu, vocês são uma organização?" Aí a gente foi se juntando e aí foram sendo marcadas algumas conversas até que a gente chegou na fundação. Antes da fundação, eu pessoalmente fazia já parte de um grupinho de 5 pessoas, 6 pessoas, talvez um pouco mais, de judeus que a gente tá já nessa luta há 15 anos. Já tinham essa conexão com o Global Jews for Palestine? A gente já tinha, eu fiz parte das primeiras reuniões do Global Jews antes da pandemia. A gente começou a se encontrar antes da pandemia. Aí eu ia como indivíduo. Aí eu chegava lá na reunião e eu via que não tinha muito o que fazer, né, individualmente. Sim. E aí, quando o Vozes foi, veio mais gente, que foi muito legal. Aí a gente passou a participar do Global Jews como organização. Foi maravilha. Bem legal. Sabe que eu sou de uma família de origem judia, né? O meu pai, por parte do pai. O meu tio bisavô vivia na Alemanha na época do nazismo e foi perseguido. Ele era prefeito de uma pequena cidade nos arredores de Berlim. E foi perseguido, teve que fugir. Um dos sobrinhos dele foi morto num campo de concentração, tá? E mesmo assim, mesmo com essa história na minha família, eu sou acusada pelos sionistas de ser antissemita. Então eu queria que tu explicasse para o nosso telespectador que não conhece muito dessa terminologia, a diferença entre ser antissionista e ser antissemita. Como que um judeu pode, sim, apoiar a causa palestina? Vamos lá. Primeiro, o que é antissemitismo? Antissemitismo é uma forma de racismo contra judeus. É a perseguição de judeus, por serem judeus. Então, pessoas que não gostam de judeus por serem judeus. Como os racistas em geral. Como os racistas em geral. Nazistas, neonazistas, essas ideologias. O antisionismo, ele nasce como uma forma de luta contra uma ideologia, que é o sionismo. Então, para entender o antisionismo, precisa entender o que é o sionismo. O sionismo é a ideologia que fundamenta o funcionamento do Estado de Israel. Então, o Estado de Israel é um governo étnico, porque ele tem leis baseadas na sua religião, Então, judeus, por exemplo, têm direitos diferentes de não-judeus, mesmo que sejam israelenses. Esse é um mito sobre Israel, de que Israel seria uma grande democracia. Eu acho que essa realidade que tu está mostrando demonstra que não é bem assim, né? Não é bem assim, É um Estado. Então,
o Estado de Israel ele é baseado nessa ideologia sionista que precisa manter uma maioria judaica para conseguir manter aquilo que eles querem, que é um controle em relação a isso. Então, eles vão dividindo os palestinos e a luta palestina de um jeito que cada grupo vai tendo regras diferentes. Então, você tem os palestinos da Cisjordânia, que têm regras diferentes dos palestinos de Gaza, que têm regras diferentes dos palestinos de dentro de Israel, que a gente fala que é a Palestina de 48, né? Uhum. Que é o território que hoje é chamado de Israel. Mas assim, a Cisjordânia também é controlada por Israel. Gaza também era controlado por Israel. Até agora continua sendo, né? Porque se você controla totalmente as fronteiras e o espaço aéreo, você controla, né? Uhum. Tu falou que eles precisam manter uma maioria judaica, né? Dentro de Israel. Sim. Isso também se expressa numa espécie de apartheid, de limpeza étnica. Sim. Que Israel faz ali em toda a região contra os palestinos, né? Sim. E é exato, né? Então, tem alguns palestinos que têm cidadania israelense, por exemplo. Mas eles são uma minoria. Então, eles vão expulsando, né? Eles tentam o máximo possível ir expulsando. Hoje em dia, com genocídio, estão expulsando, inclusive, Gaza, que não tem, né, uma cidadania israelense, mas está sob o controle de Israel. E quando isso vai se evidenciando, o mundo vai ficando, né? Vai tentando cobrar deles. Então, eles precisam ter cidadania. Sim. Né? Cisjordânia é a mesma coisa. E aqui no Brasil a gente vê que sempre que alguém critica, né, Israel, essa crítica é vista como uma crítica antissemita, né? Como se toda crítica a Israel fosse uma crítica aos judeus e o seu povo. E isso, vocês percebem alguma mudança nessa percepção dentro da comunidade judaica a partir do trabalho que vocês vêm fazendo, ou isso segue sendo disseminado como uma verdade dentro da comunidade judaica? Olha, dentro da comunidade judaica aqui em São Paulo, tá bem difícil a gente conseguir dialogar e entrar. A gente tem tentado, a gente tem muita vontade. Desde que eu entendi os problemas com... Eu fui criada sionista, né? Eu era sionista. Então, há mais ou menos 15 anos, eu passei por um processo de entender os problemas do sionismo, entender a história palestina, entender um monte de coisa que eu tinha sido ensinada errado, né? Um monte de mentiras. Então, eu vi que vocês estão com o caderninho, né? Sim. Estamos aqui. Essa é uma cartilha que a Fundação elaborou com o apoio da FEPAL, justamente para trazer conhecimento sobre o tema, né? Porque grande parte dessa visão, né, de que quem apoia a luta palestina é contra os judeus, vem do desconhecimento também, né? E do próprio desconhecimento de como é que foi fundado o Estado de Israel. E não é só um desconhecimento, né? Tem uma injeção de conhecimento errado, né? Não é só o não saber. Tem gente que acha que sabe, mas que na verdade são mentiras que foram contadas. E o que tu acha que são as principais mentiras que são contadas? Então, nesse caderno tem os 10 mitos, né? Que é um resumo do livro do Ilan Pappé, né, que é muito importante. Então, esses 10 mitos são muito importantes. Eu acho que todo mundo tem que ler. Mas, por exemplo... Vocês vão ter que pegar a nossa cartilha para saber quais são os 10 mitos. É bem importante. Mas, por exemplo, eu fui ensinada coisas como uma terra sem povo para um povo sem terra. Gente, é uma loucura, né? Achar que era uma terra sem povo. Não era uma terra sem povo. Uma terra totalmente ocupada. Que, né, os palestinos foram expulsos em 48, foram massacrados, né? Então, falam, não, eles fugiram porque eles quiseram. Não, eles não fugiram porque eles quiseram. Tinha toda uma tática, né? Que o Ilan Pappé também tem um livro, né, que fala do ethnic cleansing, né? Da limpeza étnica, de expulsão sistemática dos palestinos. Então, eles faziam massacres em vilas específicas que causavam a fuga, né, de vilas ao redor, porque vinham notícias de que se eles não fugissem, eles seriam massacrados, que nem aquela vila do centro, né? Então, e é um plano, assim, super bem
Arquitetado. E tem documentos. As pessoas estudaram esses documentos, dá para ler o que foi feito, né? E as perseguições que a gente vê também contra quem está defendendo os palestinos, né? A gente tem o exemplo do Breno Altman, né? E eu própria tenho tanto processo judicial no Rio Grande do Sul, como também processo dentro da Assembleia Legislativa, pedindo a minha cassação, justamente pelo discurso que eu fiz na primeira sessão parlamentar que nós tivemos depois do ataque do Hamas, né? Onde eu fui me pronunciar falando sobre a iminência de uma reação absolutamente desproporcional de Israel que iria causar um massacre dentro da Palestina. E vocês também, do Vozes Judaicas, também têm sofrido algum tipo de perseguição? Algumas pessoas do Vozes, sim, pessoas que têm falado mais publicamente, mas assim, o Vozes em si, nas nossas postagens, porque a gente basicamente se comunica pelo Instagram, ali é isso, o pessoal que cuida do Instagram, eles vêm, tem vários ataques e tal, mas não chegou ainda em nenhuma questão legal. Acho que é difícil por a gente ser judeus, declaradamente, judeus, né, declaradamente. Mas eu queria te responder a questão da colagem que se faz a qualquer ataque, né, a qualquer crítica que se faz ao Estado de Israel, que se cola com o antissemitismo, né? Então, é isso, a gente vê uma instrumentalização do antissemitismo gigante no mundo todo, né? E isso é um problema grave, porque tem pessoas que estão tentando, inclusive, levar isso para formatos de lei. Então, existe uma definição de antissemitismo que é do IHRA, que é IHRA. Eu não lembro agora exatamente o que é, mas é alguma coisa do Holocaust Remembrance Alliance, alguma coisa assim, International Holocaust, é alguma coisa assim. E eles têm uma definição de antissemitismo que cola o antisionismo com o antissemitismo. E essa definição está sendo empurrada por lobistas. Aqui em São Paulo, por exemplo, ela foi aceita na Secretaria de Educação, o que acarretou numa formação em escolas públicas dessa definição de antissemitismo. Então, isso é um problema muito grande que a gente está, dentro do Voz, a gente está se preparando para entrar, para lutar contra essa definição. A Rede Internacional do Global Jews se reuniu primeiramente para lutar contra essa definição em vários países. No Canadá, eles têm um problema sério com isso. Em vários países é sério, mas eles têm um trabalho muito bom. Então, a gente está estudando bastante os trabalhos que já foram feitos para a gente começar a tentar agir nessa direção. E vocês têm alguma posição comum enquanto grupo sobre qual é a saída para o problema da região? A gente não fez esse debate interno. A gente está num modo de emergência, né, lutando para tentar chamar a atenção para o genocídio em curso. A gente foi percebendo que é importante a gente ir se ocupando da questão da instrumentalização do antissemitismo, porque somos judeus e judias, e a gente entende que é um papel importante que a gente pode fazer para apoiar o ativismo, para apoiar pessoas que estão levantando a voz pela Palestina. Então, a gente quer muito entrar nesse lugar, né? Entrar nesse papel. Mas a gente tem conversado, né? Há 15 anos atrás, quando me perguntavam isso, e eu estava no começo do meu ativismo, eu sempre respondia, não cabe a mim dizer qual é a solução. Cabe à população, dar todos os direitos para a população palestina, local, junto com a israelense, e eles precisam de algum processo para que eles decidam o que fazer. O problema é que, hoje em dia, né, falar de 2 estados é completamente ridículo. É impossível você fazer 2 estados ali, na forma como Israel foi picotando, né, o território que antes era palestino,
com assentamentos ilegais de israelenses, de judeus dentro da Cisjordânia, fora que existem um monte de palestinos dentro de Israel também. Então, não é real falar em 2 estados, né? O que seria real, na tua opinião? Um Estado laico? Um sonho é um Estado laico para todos os seus cidadãos, né? Um sonho é esse, e que tenha um processo, né, de justiça restaurativa, de, sei lá, julgamentos, né? Precisa ter um reconhecimento do que Israel causou e toda a sua população que vai ao exército, né? É obrigatório o exército para toda a população judaica. Né? Então, assim, tem que ter algum processo né, público de reconhecimento histórico de todo o sofrimento causado. E tem que ter o direito de retorno isso que eu ia falar, porque tem que ter o direito de retorno um dos problemas na busca da solução é o retorno dos refugiados, Sim. né? Porque muitos já morreram, mas as suas famílias estão vivas e estão, algumas em campos de refugiados, algumas em países ali do entorno, mas querem voltar, inclusive voltar para suas casas, né? E essas casas já estão ocupadas por outras famílias de judeus. Sim. Então, como que se opera isso é que também complica tudo, né? Tem algumas organizações que fazem estudos concretos de como isso seria operado. Algumas organizações que fazem avaliação de quanto custaria reconstruir algumas das vilas destruídas que estão em terrenos que hoje em dia não foi construído nada no lugar. Ou então de restituição de dinheiro, né, para quem não vai conseguir voltar para sua casa, a possibilidade de negociação com as famílias que estão. Tem algumas organizações que fazem esses estudos, é bem interessante, eu não lembro agora o nome de qual. Sim, isso sem dúvida é um pré-requisito para que se tenha justiça, né, o que tu falava, uma justiça de transição, né, como a gente fala depois desses processos dolorosos, que é verdade, memória e justiça, né, Sim. e que passa por reparação também das perdas sofridas, né? Então, como é que se pode pensar num processo de justiça se as pessoas que perderam as suas propriedades, as suas vidas que estavam ali estabelecidas, não puderem retornar e, de alguma maneira, terem uma reparação? Sim. Mas para tudo isso acontecer, a primeira coisa é os Estados Unidos precisam parar de apoiar Israel. Porque, assim, a mudança não vai vir de dentro de Israel. Eu sou israelense. Eu nasci em Israel, eu vim para o Brasil com 5 anos. E é incrível, assim, a população israelense está cada vez mais radical e dessensibilizada em relação aos palestinos, né? Numa visão completamente de olhar para os palestinos como não humanos, assim, né? Então é muito difícil que venha uma mudança de dentro. Né, que eles desmantelem o seu lugar de poder. Para mim, a única possibilidade é os Estados Unidos parar de apoiar. Fala um pouquinho pra gente sobre a configuração política dos partidos ali dentro de Israel. Tem algum partido com algum peso? Porque o Netanyahu, obviamente, que é o mais radical, né? Contra os palestinos. Ele não é o mais radical. Tem outros mais radicais, né? Mas que fazem parte do governo dele, né? Sim. E tem o Partido Trabalhista, mas que também faz um jogo ali também muito próximo do jogo sionista, né? Eu não sei o suficiente falar sobre os partidos políticos com nomes e coisas, não sou a pessoa certa para isso. O que eu consigo te dizer é que nesse meu estudo sobre a história, uma das coisas que me surpreendeu, me decepcionou e me entristeceu, porque eu achei que era possível você ser israelense de esquerda, né, foi ver o quanto que nos governos de esquerda, do Avodá, né, do Partido Trabalhista, a quantidade de assentamentos era até maior do que quando era governo de direita. Os assentamentos ilegais construídos era até maior. Então tinha mais uma farsa, tinha uma coisa pública de falar que queriam fazer a paz, então faziam processos públicos e tal, enquanto que continuavam construindo um monte de assentamentos ilegais, roubando terras palestinas,
né? Não mudava nada, né? Isso acaba até de alguma forma, talvez, comparando com os Estados Unidos, pelo menos, e até com o que a gente vê no Brasil, quando tu tem uma esquerda, entre aspas, vacilante, né? Isso acaba dando mais combustível para a extrema-direita, né? O que a gente viu nos Estados Unidos, depois do Obama, veio o Trump, veio o Biden, veio o Trump novamente, né? Porque ambos os governos, tanto do Trump, tanto do Obama como do Biden, foram governos que não foram nas raízes dos problemas que geraram o fenômeno da extrema-direita. E, portanto, esse fenômeno acaba sendo alimentado novamente, né? Aqui no Brasil, a gente também corre esse risco. Tá? Eu acredito que lá também esse faz de conta, né, do Partido Trabalhista acaba, muitas vezes, alimentando mais ainda o crescimento dessa extrema-direita tão raivosa. Ai, é difícil, porque é isso, assim, eu fui vendo, né, o quanto que o discurso do governo foi afetando as pessoas que achavam que eram de esquerda lá dentro, né? Então, de um lugar ali da época do Rabin, né, da época dos acordos de Oslo, que também é uma grande mentira, o jeito que contaram pra gente, mas a gente acreditava que aquilo ia levar a algum lugar. Né? E parecia que tinha um desejo verdadeiro e tal. Só que o jeito que aquilo foi sendo vendido para a população vai fazendo, não, eles que não querem assinar, eles que não querem aceitar. Ai, tá vendo? Aí chega a segunda intifada também, nos anos 2000, né? Um monte de... O jeito que isso vai sendo justificado para a população é muito diferente da realidade, né? Porque não se fala da opressão, não se humaniza, né? Eles não veem os palestinos como humanos. É uma coisa bem desesperadora. E que dá no resultado de hoje, né? Então, eu li, não sei onde, eu li agora recentemente de alguém que se surpreendeu com o tamanho da violência do genocídio que está em curso em Gaza. Eu não me surpreendi, né? Na hora que... Para quem acompanha há tantos anos, a gente tá... É uma tragédia anunciada. Sim. Né? Assim, é terrível, mas é isso. Quando acontece o 7 de outubro, o ataque do Hamas, a primeira coisa que me passa pela cabeça é: meu Deus do céu, vem por aí? Que vai ser o retorno de Israel? Socorro, assim, sim, né? Que na verdade o 7 de outubro já foi uma reação a tudo que Israel vem fazendo, né? Claro. E aí Israel ganhou com aquele episódio um direito, entre aspas, né? De reagir de uma forma ainda mais violenta e brutal. Porque tá autorizado, né? Pelo status quo. Exato. Mundial, gente. É assim. Não, e todas as notícias falsas que lançaram naquela época, falando de bebês decapitados e coisas do gênero, né? Que, inclusive, alguns seguem repetindo, mesmo depois de ter sido desmentido. Foram elementos que foram criados justamente para favorecer esse ambiente em que Israel pudesse atacar com tudo, né? O artigo do New York Times, né? Que é tido como um excelente jornal, né? Que falava do uso de violência sexual contra mulheres como uma tática sistêmica. Que foi completamente mentiroso aquele artigo, foi completamente desmantelado. Né? É uma loucura. E o quanto que as pessoas sabem do movimento de Gaza, que foi feito de resistência pacífica. Eu não lembro exatamente o nome, eu sou muito ruim, eu vou esquecendo os nomes. Mas eles fizeram há alguns anos atrás um movimento que eles iam até a fronteira de Gaza protestar toda semana. Sem armas, sem nada. Eles simplesmente faziam um movimento de ir caminhando e eles eram assassinados sem ter nenhuma arma, sem estar com nada. E isso durou um tempão, eles fazendo esse protesto pacífico. Isso ninguém falou, não apareceu nos jornais, entende? É depois disso que vem o 7. É depois de um monte de outras coisas também, mas é esse protesto... Depois de uma tentativa pacífica de contestação. Muito forte, né?
Outro movimento pacífico de contestação que tem a nível global é o BDS, né? Que é o boicote, desinvestimento e sanções. Como é que vocês veem esse processo da luta pelo boicote a nível internacional? Tem um peso isso em algum lugar? Se conseguiu efetivar esse boicote? Olha, existem pequenas vitórias, né, nesse movimento, mas ele ainda não está no mesmo lugar. Ele foi inspirado pelo movimento de resistência do apartheid na África do Sul. Exato. Né? Que foi o que derrubou o apartheid na África do Sul. Né? Então, o BDS foi inspirado nisso. Ele ainda não ganhou essa proporção, né, no mundo. Esse reconhecimento, essa amplitude, né, que eu lembro do final do apartheid, né, da África do Sul. Eu me lembro nessa época, os Estados Unidos ainda estavam com relações comerciais com a África do Sul, mesmo naquele momento. Sim, foram um dos últimos. E Israel até o final. Israel nunca rompeu. Sim. Mesmo, né, até cair. Só quando caiu o apartheid, Israel rompeu relações, né, com a África do Sul, porque eles tinham uma relação diplomática bem próxima, assim, diplomática e comercial. Eu me despertou muita esperança quando eu vi muitos movimentos de massa nos Estados Unidos, né, depois do ataque, depois da reação de Israel, especialmente ao ataque, a gente viu muita luta dentro dos Estados Unidos, né? Mas agora deu uma arrefecida e parece que o massacre se normalizou, né? E já não tem mais essa contestação tão ativa. É cansativo lutar contra um negócio desses tão forte, né? Eu acho que estão tentando encontrar novas vias de resistência, né? Eu acho que, mas assim, uma das coisas que não vai mudar, que não mudou, é a quantidade de pessoas que entendeu, que enxergou o que é o Estado de Israel, a sua intenção genocida, a sua intenção de fazer limpeza étnica. Né? Então, assim, isso não vai mudar, eles entenderam. Eu tive numa reunião que o Rashid Khalidi teve presente, foi uma grande honra escutar ele falando direto com a gente. E uma das coisas que ele disse é assim: a gente está nessa luta há muito tempo, a gente precisa apoiar as novas gerações para elas entenderem que precisa se cuidar para poder manter a luta por muito tempo. Ele fala, né? Ele é professor numa universidade, ele fala, os meus estudantes, eles se desgastaram de um jeito que eles estão todos se recuperando a saúde agora, nesse momento. Ele contou isso pra gente, sabe? Então foi interessante escutar ele nesse sentido, né? Eu acho que... Mas essas pessoas não vão deixar de enxergar o que elas enxergaram, entende? E uma das coisas muito interessantes que no Global Diz a gente vê é a quantidade de gente nova querendo entrar nesses movimentos judaicos antisionistas. Eles não sabiam o que fazer com a quantidade de pessoas pedindo para entrar nos movimentos, né? Movimentos que já são grandes, que já tinham, né, mais tempo de existência. Eles tiveram que inventar jeitos de receber pessoas novas, porque eles estavam recebendo ondas, assim, né? Então, eu acho que isso não vai mudar, né? Bom, parabéns para vocês por essa iniciativa de criar o movimento aqui no Brasil. Vocês cumprem um papel fundamental de mostrar, né, que ser judeu não significa ser sionista, ser anti-sionista não significa ser antissemita, né, e que é possível reconhecer e apoiar a legitimidade da luta palestina e não ser racista, né, como são os que realmente combatem o povo judeu, né, e não o sionismo. Porque combater o povo judeu é ser racista. Combater o sionismo é combater uma ideologia que, inclusive, é racista também. Sim. Então, parabéns, muito obrigada. E para vocês, não se esqueçam do nosso caderno. É só entrar em contato com a Fundação aqui nas nossas redes sociais que vocês podem saber como receber o nosso caderno.
que tem todas essas informações a respeito da história de criação de Israel, a história da luta palestina e os 10 mitos que o Ilan Pappé desmistificou no seu livro e que aqui estão brilhantemente resumidos pelo nosso jornalista Samir Oliveira, com o aval da FEPAL. Então, não percam. Obrigada pela sua audiência.